Olá, pessoal. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Estou com uma blusa preta, com bastante estampa, com óculos com armação branca, minha pele é parda, meu cabelo é preto na altura do ombro. Ao fundo, um quadro, uma parede branca com um quadro com flores. Na minha lateral, uma cortina com fundo branco e flores azuis. Vamos ao nosso processo de construção do conhecimento, que é constante. Eu aprendo com cada detalhe da natureza, com as pessoas, com os eventos que acontecem em nossas vidas. Com tudo eu aprendo. Então, eu convido você, meu querido aluno, a se permitir aprender. Vamos lá? O que vamos estudar? Fato e opinião versus tirinhas e suas características. Então, utilizamos o gênero tirinha para trabalhar fato e opinião. Vamos lá? Relembrando o que é uma tirinha. Você lembra o que é uma tirinha? Espero que sim. Se não lembra, nós vamos fazer esse processo de rememorização do que é tirinha. Aqui vai algumas características da tirinha. É uma narrativa figurada e gráfica, ou seja, a disposição dela é por meio de paisagem, unindo a linguagem verbal e não verbal. Então, aqui entra outro item que é composta por texto não verbal e texto verbal, ou seja, texto escrito. É literatura ilustrada, geralmente com 3 quadrinhos, ok? Geralmente tem 3 quadrinhos, no máximo 4, e tem uma sequência lógica, um encadeamento que une o verbal e o não verbal, e dá aí uma lógica, uma sequência visual lógica de sentido para o leitor, conforme o conteúdo. Apresenta quadrinhos sequenciados, às vezes com críticas sobre assuntos diversos. Então, você pode ter tirinhas que apenas têm a função de entreter, divertir, distrair, mas você pode encontrar uma tirinha que ela convide você a refletir sobre a questão do lixo nas ruas, sobre a questão do comportamento humano. Está fazendo, de alguma forma, crítica? Qual é o assunto? Aí você vai ver pelo contexto, pela situação e pelo meio em que ela circula, você vai encontrar a função dessa tirinha. Último ponto. Pode ser publicada em revistas, jornais impressos e ou virtuais, sites, blogs. Então, você encontra em diversos espaços, meio de circulação, você encontra tirinhas. A tirinha, além de ser um texto narrativo, ela também é um texto multimodal. Oi, professor, o que é multimodal? É aquele gênero que apresenta 2 ou mais representações da linguagem. Então, quando ele utiliza a linguagem não verbal, que é a parte do visual, dos desenhos, com a linguagem verbal, que é a parte escrita, está fazendo a junção de 2 representações da linguagem e aí já entra no campo da multimodalidade. Fato. O que é fato? Você lembra? Você consegue identificar um fato com tranquilidade? Você consegue identificar as causas daquele fato? Você consegue distinguir o fato de uma opinião? Então, vamos seguindo que você vai conseguir com as nossas ilustrações aqui. Vejamos o fato. Ação realizada, concretizada, vivida. Também é evento real ou fictício. Professora, por que fictício? Porque pode ser um fato fruto ou que esteja presente em uma narrativa imaginária. E nessa narrativa você vai ter que partir de um fato, ok? Também é acontecimento entre pessoas e instituições. Por exemplo, uma instituição como uma ONG que faz muitos trabalhos voluntários, muitos trabalhos beneficiando a comunidade, por exemplo, as pessoas da comunidade. Essa ação, este fato de beneficiar, auxiliar, ajudar, dar suporte, é um acontecimento entre pessoa e instituição, porque a instituição está desenvolvendo um trabalho que beneficia pessoas, e aí daí a relação entre pessoas e instituições. Também o fato é representado por situação entre pessoas, animais ou fenômenos da natureza. Como assim, professora? Vejamos.
Os fenômenos da natureza representam acontecimentos, fatos concretos, afetando ou não as pessoas. O fenômeno, ele é um fato. Os fenômenos são fatos, ok? E eles precisam ser analisados, porque as suas consequências também são fatos. Beleza aí? Aqui, a opinião. A opinião é um recurso do ser humano para se posicionar diante de determinados assuntos. Bom, ela é como uma corda bamba, porque ela vai sempre oscilar, se movimentar, conforme a condução das pessoas, conforme a característica individual, o pensamento, a formação, os valores morais de cada ser humano. Aí constitui a opinião diferenciada de cada um. Então, a opinião, pensamento particular, claro que cada um tem a sua opinião. Ideia sobre um fato, uma ideia, um juízo que você faz sobre determinado fato. Ideia subjetiva, é pessoal, é individual. Pensamento sobre um assunto que depende da experiência de vida, depende da educação, depende dos valores morais, depende do grau de conhecimento das pessoas. É também um julgamento ou juízo de valor que se faz de algo ou alguém. Beleza? E nesse contraste entre fato e opinião, vamos fazer algumas análises de tirinha. Mas antes, preciso apresentar para vocês que, a partir de um fato, no campo individual, eu desenvolvo pontos de vista, eu desenvolvo julgamentos, eu desenvolvo opiniões. A partir de um fato, no campo grupal, eu desenvolvo polêmicas, debates e discussões. Então, eu tenho a visão do ponto de vista individual e eu tenho a visão do ponto de vista grupal. Vejamos aqui a tirinha de Armandinho. O rótulo mostra os ingredientes de um produto. Já quem põe o rótulo nas pessoas mostra os ingredientes de si mesmo. E aí, você tem aqui o fato, você tem aqui a constituição da opinião, que mostra os ingredientes de si mesmo. Nem todo mundo concorda com isso. E desse contraste entre o fato e a opinião, você tem uma discussão. E aí eu convido você a refletir. Minha opinião, sua opinião, tua opinião, nossa opinião. Eu faço a seguinte pergunta. Quais seriam os ingredientes de uma pessoa que rotula as outras? Se ela fosse um vasilhame de vidro com rótulo, quais seriam os ingredientes desta pessoa? Reflita, analise e posicione-se, sempre buscando respeitar a opinião do outro, a individualidade, o direito do outro de ser diferente. Vamos a outra tirinha de Armandinho. É essencial à vida de todos os seres vivos, começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Vejamos. Eu tenho a constatação de um fato essencial à vida humana, é a água, certo? Eu tenho a constituição da opinião de Armandinho, que para ele é amor. Ele colocou o amor acima da água. E daí eu tenho um posicionamento que é basicamente um julgamento do Armandinho. Mas é um julgamento como se fosse um juiz, não. É a partir do que ele vivencia, que ele considera importante, que ele julga importante. A palavra julgamento ela tem uma carga semântica muito pesada, mas nem sempre ela é de fato pesada. Porque quando eu me posiciono na leveza, no respeito, na base do amor ao outro, do amor ao próximo, eu sei julgar, vamos pensar assim, com certa imparcialidade, porque eu vejo o geral. O julgamento aqui entra, por quê? Porque ele está olhando aquilo que é benéfico a todos. Ele não está julgando, segregando, separando pessoas. Ele está julgando e incluindo que o amor é a base de todos os seres vivos. E aí, entrando na sua opinião, por que seria o amor mais essencial à vida do que a água? Não que você concorde, mas se você tiver que dar uma opinião sobre isso, por que você consideraria o amor mais essencial do que a água? Fale pra gente aí.
Vamos a uma tirinha, ranzinza e a internet. Bem-vindos à internet! Um lugar cheio de gente que não sabe a diferença entre fato e opinião. E aí, nós temos aqui a opinião da ranzinza, que de alguma forma, circulando nas redes sociais, constitui-se como uma polêmica. Será que é todo mundo que não sabe diferenciar o fato de uma opinião? E é justamente na internet que as opiniões se tornam polêmicas e promovem uma enxurrada de distorções dos fatos. É justamente na internet que você consegue camuflar o fato original e dessas discussões perdidas, as pessoas começam a discutir não em cima do fato em si, mas em cima da opinião do outro. E quando você volta lá na origem daquela discussão, daquela polêmica, já perdeu toda a essência daquele fato de que deu início. Aqui agora, na sua opinião, qual é a melhor estratégia para diferenciar fato de opinião? O que você acha? Você tem algum meio, algum recurso, alguma estratégia para saber diferenciar um do outro? Vamos aqui a uma tirinha de Mafalda. Ela se higienizando, né? Limpando o corpo, tomando um banho, aqui se enxugando. E diz: nisso não há diferença de classe, todo mundo tem que se resignar a ser seu próprio faxineiro a vida inteira. Olha que profundo. Vamos seguir. E aqui eu tenho a constituição de uma opinião, e dessa opinião eu tenho um ponto de vista. Porque a partir do momento em que ela começa a limpar o corpo, a tomar banho, e ela faz essa reflexão, é o ponto de vista do lugar em que ela ocupa. É o ponto de vista a partir do movimento da higiene pessoal. Certo? Então, essa opinião constituindo um ponto de vista que é pessoal e individual. E aqui cabe a perguntinha para você, no campo, na sua opinião. Quais são as diferenças de classe, às quais a personagem faz referência? Porque implicitamente tem ali que ela está fazendo referência a uma diferença. Mas ela diz que no campo da higiene pessoal, todo mundo é igual. Todo mundo tem que fazer as próprias limpezas, a própria higiene pessoal, certo? E aí eu quero que você reflita sobre essas diferenças, ok? Nosso resumo. A partir da tirinha, nós trabalhamos fato e opinião. Sendo o fato um acontecimento, a ação ou evento concreto ou fictício dentro de histórias, sendo a opinião um debate, um julgamento, um ponto de vista. Pode oscilar conforme o quantitativo de pessoas, o contexto, o assunto, o meio de circulação e aí por diante, ok? Então, o fato e a opinião são distintos, se misturam, mas não se fundem. Como assim, professora? Fato é fato, tem suas especificidades e opinião também tem as suas especificidades. Nosso desafio. As redes sociais tiram nossa paz, sugam nossa energia, deprimem nossos espíritos, destroem nossas esperanças, mas nos trazem memes. Vejamos o que pede o desafio para vocês. Leia atentamente a tirinha e responda as questões propostas. A. Qual é o fato presente na tirinha? B. Identifique as opiniões dadas pela personagem. C. Agora é sua vez. Qual a sua opinião sobre as redes sociais? E aí, cabe a você fazer reflexão e aceitar o desafio. Bye! E até a próxima aula. Aguardo todos. Não vou abrir mão de nenhum de vocês. Um grande beijo.